Vamos aprender hoje sobre cosmovisão e as esferas de influência na sociedade. O que é cosmovisão? Cosmovisão significa visão de mundo. É a visão que você tem da realidade, como que você enxerga todas as áreas da vida. A cosmovisão é como se fosse um óculos que a gente carrega na mente e no coração. Não é visível, né? Não é perceptível, talvez você nem tenha consciência dela, mas consciente ou não, você tem uma cosmovisão, uma maneira de enxergar, um óculos que você carrega na sua mente e no seu coração. E da onde que vem essa cosmovisão? Da onde que a gente recebe esse óculos para enxergar a realidade? Ele vem através de 8 áreas básicas, 8 áreas da vida, que nós chamamos de esferas de influência. Quais são essas 8 áreas? Família, educação, religião, governo, economia, artes, ciência e comunicação. Todas as sociedades humanas, desde uma grande cidade urbana até uma tribo indígena, todas possuem algum tipo dessas áreas de influência. Então vamos lá. Como que é formada a nossa cosmovisão? Primeiro, através da família. A família que você nasce vai formar a sua primeira visão de mundo. É o seu primeiro contato, são as primeiras pessoas, né? O seu primeiro ambiente. Tudo primeiro vem na família. Então, o pai, a mãe, os irmãos, ou a falta deles, vai determinar a maneira como você se relaciona com o mundo. A família é responsável de criar as nossas afeições, os nossos vínculos, os nossos relacionamentos. Ou seja, a maneira como você vai enxergar os seus relacionamentos vai ser diretamente afetada pela sua família. Ela vai formar sua cosmovisão de relacionamentos. Sua cosmovisão de autoridade também, por exemplo, né? Que o pai e a mãe, ou a ausência deles, vai ser a sua primeira referência ou não referência de autoridade. A família é a primeira equipe que você faz parte. Então, a maneira como você se comporta numa equipe hoje, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, é diretamente ligada à maneira como você se relacionava na sua família. Interessante isso, né? Então, olha como a família tem um papel importante na formação da nossa cosmovisão. A segunda área é a educação, que aí você, quando você cresce, você começa a frequentar a escola. E a educação é a segunda área que começa a formar a sua visão de mundo. Ali você vai aprender conceitos, você vai aprender o modo de pensar, o modo de enxergar, de resolver problemas, de relacionar com os colegas, de responder à autoridade fora da família. Então a educação vai formar principalmente nosso pensamento, nossas ideias, nossos conceitos acerca do mundo. A gente vai descobrir o mundo da biologia, da matemática, da história, da geografia, e aí você vai começar a ter uma visão de mundo mais ampliada do que você tinha na família. A terceira esfera é a religião. E a religião é muito importante, porque a religião na qual você é criado vai formar as suas crenças. O que você acredita sobre Deus, sobre a realidade, sobre o destino, sobre o futuro. Então a religião vai formar as suas crenças mais importantes, né? Como que eu posso mudar o futuro? Ou o futuro já está determinado? Né? Existe Deus, não existe Deus? Então, tudo isso vai afetar a sua visão de mundo. Então, a religião na qual você cresceu, é uma religião que favorece relacionamento? Uma religião que favorece mais o dogma, o ritual, né, a aparência, ou valoriza mais o interior, a essência, os princípios? Como é a religião que você cresceu? É mais legalista? Ela é mais liberal? Ela é de um único Deus? Ela tem vários deuses? Então essa religião vai afetar diretamente as suas crenças, ok? Também o governo é outra área importante. Né? Que sistema de governo que você cresceu? Ele era repressor? Era um governo que promovia a liberdade? Né? E governo não só no sentido mais amplo, né? da nação, da cidade, mas o governo, por exemplo, as autoridades, as figuras de autoridade que você teve na sua vida. O que você aprendeu sobre governo e liderança? Então, o sistema de governo no qual você está inserido também vai formar sua visão de mundo. A economia também. Né? Se você foi criado num ambiente de pobreza, de riqueza, tinha recursos, não tinha, era tudo muito difícil dentro de casa, passou perrengue, ou era tudo muito fácil, foi muito mimado. Então, a economia, as finanças, né, vai afetar bastante também a maneira como você vai enxergar o mundo. Tá? A falta ou a abundância vai afetar. As artes, a cultura, também é outra área que afeta a sua visão de mundo. Né? A música, o cinema, os livros que você lê, as histórias que te contaram,
toda essa parte artística, cultural, os esportes que você praticou, ou se você não praticou esporte, se você foi estimulado para ler, foi estimulado para esporte, foi estimulado para coisas físicas, manuais. O que fez parte dessa área cultural, artística, né, de entretenimento? O que fez parte da tua formação? Isso vai afetar a tua visão de mundo também. A ciência e tecnologia. A ciência também afeta a nossa visão de mundo, né? Você foi criado num ambiente tecnológico, num ambiente mais rural, num ambiente com mais acesso à tecnologia. O que a ciência tem afetado na sua cosmovisão? Né? A gente tem uma geração inteira que cresceu na internet, cresceu com as mídias sociais, e isso tudo afeta na formação. Essa geração que cresceu já no mundo da internet, agora na inteligência artificial, por exemplo, vai ser uma geração totalmente diferente, uma visão de mundo totalmente diferente da geração passada, por exemplo. Então, a ciência e a tecnologia também afeta na nossa cosmovisão. E, por último, as mídias, a comunicação. Né? O tipo de notícias que você lê, o tipo de informação que chega para você, o que está sendo comunicado o tempo todo. Né? A gente está sempre sendo bombardeado, seja propaganda, marketing, notícias, rede social, a gente está sempre sendo bombardeado o tempo todo. Então, essas esferas aqui de influência que a gente fala, são aquelas esferas que fornecem vão dando elementos para formar a nossa cosmovisão. Você vai pegar um pouquinho de cada área dessa, ok? Agora, uma coisa importante também é que, ao mesmo tempo que essas esferas formam a nossa cosmovisão, nós também podemos influenciar essas esferas. Nós também podemos afetar, né? Uma criança que nasce na família vai modificar toda a família. Né? Pensa um casal ali, são só os dois, aí nasce um bebê, aí nasce outro. Então, cada filho que chega já afeta a família, não é assim? Cada criança que chega no ambiente escolar já afeta a escola. Então, você é influenciado pelas esferas, mas você também está influenciando essas esferas da sociedade, ok? É um jogo duplo. E aí, uma coisa importante, né? Aí você pode pensar, tá, então cada um é formado, cada um recebe esse óculos, essa cosmovisão, né, na sua história e vai enxergar o mundo de um jeito. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, qual é o modo certo? Qual é o óculos certo para você usar? Existe um óculos certo? Existe uma lente correta para a gente enxergar e interpretar a realidade? Entender o mundo ao nosso redor? Nós, como cristãos, respondemos que sim, existe uma lente correta, existe uma cosmovisão bíblica. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Só existe uma verdade, que é revelada na palavra de Deus. Então, nós cristãos precisamos aprender a cosmovisão bíblica e precisamos ensinar para os nossos filhos essa cosmovisão. É muito importante a gente ensinar a nova geração. Por quê? Porque essa cosmovisão, ela é formada dentro de nós até os 14, 15 anos. Claro que a gente está o tempo todo aprendendo, né? A gente está o tempo todo sendo influenciado. Ninguém deixa de crescer e aprender. Porém, até os 14 anos é como se houvesse uma janela grandona, assim, uma janela dentro de você que está absorvendo tudo. É a janela 4-14 que a gente fala, né? Que é essa faixa etária que vai dos 4 aos 14 anos. É a maior faixa etária, assim, onde você está exposto a maior influência. Então, se você quer influenciar um ser humano, você precisa fazer isso da infância até a adolescência. Então, é muito importante que a gente trabalhe agora com nossas crianças e com nossos adolescentes para poder lançar sementes, para formar neles uma cosmovisão bíblica, um óculos cristão, através do qual elas possam enxergar o mundo pela palavra de Deus. A Bíblia já fala isso, né? Tem um versículo famoso que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for grande, não se desviará dele. É isso que nós temos que fazer. Ensinar a criança para que ela possa crescer como adulto que tem uma visão bíblica da vida. E aí ela vai ter o quê? Escolhas melhores, ela vai fazer escolhas, tomar decisões e vai ter uma vida muito mais baseada na palavra de Deus. O fundamento dela vai ser a palavra de Deus. Ela não vai ter uma visão distorcida da realidade. Ela não vai ser enganada, né, pelo inimigo e por esse mundo. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças e adolescentes sobre o que a Bíblia ensina sobre essas esferas, para poder formar a cosmovisão bíblica deles, para que quando eles cresçam, eles sejam adultos que tenham uma mentalidade cristã, que eles realmente possam ter uma visão de mundo
bíblica, para que eles não sejam confundidos pelas mentiras da sociedade, pelas mentiras desse mundo. Isso é muito importante, ok? Então, cada esfera dessa, ela reflete um atributo do caráter de Deus. Né? Se você for pensar lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ele já estava dando para eles a responsabilidade de eles construir essas esferas. Elas seriam expressões culturais. Por exemplo, quando Deus cria Adão e Eva, fala para eles serem férteis e se multiplicarem, ter filhos, criar família. Então já ia ter a esfera da família ali. Eles criarem famílias que vão refletir o amor de Deus. Se eles vão ter filhos, tem que educar esses filhos, né? Educar essas crianças. Então eles iam ter que manifestar ali a sabedoria de Deus, né? Ensinar essas crianças quem são elas, quem é o Deus que criou tudo isso, né? Qual é o seu lugar aqui nesse jardim, por que não pode comer daquela árvore que está no meio lá do jardim. Então a educação ia ter que ser construída ali por Adão e Eva. Eles iam ter que usar ciência e tecnologia, né? Eles iam ter que construir casa para morar, eles iam ter que domesticar os animais, iam ter que arar a terra, cultivar a terra, então eles iam ter que criar ferramentas. Então, naturalmente, eles, com a criatividade que Deus deu, eles iriam criar ferramentas, tecnologia, ciência, né? Também eles iriam ser artistas e iam criar arte, música, esporte. Por quê? Porque eles são filhos de Deus, feitos à imagem de Deus. Deus é super criativo, né? Basta eles olhar para a criação, ver aquele mundo de cor na criação, e eles também iam querer expressar essa criatividade. Então a arte também já ia nascer ali. Eles teriam um governo, porque o próprio Deus falou para Adão e Eva que vocês vão governar e dominar a terra, vocês têm que governar esse planeta, eu estou dando para vocês. Então eles iam ter que desenvolver ali um sistema de governo que refletisse o quê? A justiça, a autoridade de Deus. E também eles iam ter que gerar economia. Por quê? Economia é oikonos, cuidado da casa. Então eles teriam que cuidar da casa, cuidar do jardim, cuidar do planeta. Ele falou mesmo, né? Vocês podem comer de todos os frutos. Então eles tinham todos os recursos ali à disposição. Economia é você que saber cuidar dos recursos. Então eles iam ter que desenvolver uma economia, um cuidado da casa, um cuidado dos recursos. Deus delegou para eles esse cuidado. Então a economia já estava implícita ali também. E a mídia, a comunicação, eles teriam que desenvolver comunicação entre eles, assim como Deus falava com eles, né? Adão olha para a mulher e fala, agora essa aqui é a carne da minha carne, eu posso falar com ela, eu tenho uma conexão com ela agora verdadeira. Então eles não tinham vergonha um do outro, né? Então eles tinham isso quer dizer que eles tinham uma comunicação aberta, transparente. Então todas essas esferas da sociedade que a gente fala hoje seriam manifestações culturais, né? Seria um processo criativo natural que o homem e a mulher iriam estar criando junto com Deus lá no início, no Jardim do Éden. Surgiu o pecado, bagunçou tudo, mas o homem e a mulher continuaram criando isso. A humanidade não deixou de cumprir o seu mandato, de cumprir a sua responsabilidade. Nós criamos uma cultura aqui na Terra, criamos uma civilização aqui na Terra, criamos uma humanidade, criamos essas esferas da sociedade. Entendeu? O nosso poder criativo não foi tirado, nós criamos, só que criamos influenciado pelo pecado. Mas aí Jesus vem, morre na cruz, né, ressuscita, nos reconcilia com Deus e agora nos convida a gente levar de volta para Deus, né, de volta para o senhorio de Cristo, todas as esferas da vida. Nós sabemos que quando nós recebemos Jesus, ele é nosso Salvador e ele é o nosso Senhor. E agora ele é nosso Rei, e ele reina agora sobre todas as áreas da nossa vida. E por tabela, ele deve reinar sobre todas as esferas da sociedade. E aí que entra o meu papel como cristão, de eu estar levando o reino de Deus para a família, para a educação, para o governo, para a economia, para a ciência, para a comunicação, para a mídia, para o esporte, né, para as artes, para todas as áreas da sociedade. Então nós precisamos hoje de cristãos reconciliados com Deus, que têm uma cosmovisão bíblica e que são agora agentes de reconciliação, que vão reconciliar de novo com Deus cada uma das esferas da sociedade, cada uma das esferas da vida. Por isso que é tão importante a gente entender o que é cosmovisão e as esferas de influência.